Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo a gente vai corrigir a tarefa final do curso de Python, no terceiro dia, que envolve um pouquinho de dicionários, envolve classes também. É bem interessante, então se você está vendo a correção sem ter resolvido, eu recomendo pausar o vídeo aqui e tentar resolver, ver o que você conseguiu absorver do curso. Mas enfim, vamos lá. O exercício diz o seguinte: você está desenvolvendo um sistema de gerenciamento de alunos em uma escola e é para você criar. É uma classe chamada aluno que tem os seguintes atributos: nome, idade e disciplinas. Vai ser um dicionário em que você vai colocar as chaves como os nomes das disciplinas e os valores como as notas que os alunos vão tirar em cada disciplina. Essa classe ela também deve ter os seguintes métodos: o método adicionar nota, para receber o nome das disciplinas e a nota dos alunos nessas disciplinas. E ele vai colocar isso em um dicionário, né? A disciplina como a chave e a nota como valor. E também ele quer que coloque o método calcular média, que vai basicamente calcular a média das notas dos alunos em todas as disciplinas utilizando aquele dicionário que foi criado, né? E também ele pede para a gente criar um objeto da classe aluno para fazer um teste, né? E adicionar algumas notas. E aí a gente vai ver rodando ali, né? Calcular a média, imprimir o nome, idade e disciplinas do aluno. Então, tá bom. Começando a resolução, a gente vai criar essa classe, que a gente vai poder chamar aqui, como o exercício pede, de classe aluno. Vou dar um zoom aqui. Então, para começar uma classe sempre utilizando class, aqui seria o nome da classe, então class aluno vai ser o seguinte. E a partir daqui a gente começa, né? Sempre quando a gente vai definir uma classe, a gente começa com o init sendo um método, uma função especial, né, para determinar que está sendo iniciada aquela classe. Então, underline, underline, init, underline, underline. E, novamente, lembrar de colocar o self, né? O self é aquele parâmetro obrigatório que a gente utiliza para criar classes e ele vai servir depois para acessar todos os métodos e propriedades dessa classe, dos objetos, enfim. É bem importante que ele esteja aí na construção. A gente vai usar ele algumas vezes na criação dessa classe, das funções e tudo mais. Então, self. E o que a gente vai precisar para criar, para definir, né, um objeto como aluno? Inicialmente, a gente vai precisar criar ele tendo um nome, então aluno, nome, e outro atributo obrigatório aqui que ele pede é idade, tá? Sobre as disciplinas, ela ainda não vai ser obrigatória no começo, a gente depois vai ter esse método chamado adicionar nota, então a gente pode deixar para adicionar as disciplinas lá e para criar um objeto da classe aluno, simplesmente nome e idade já é suficiente. Show de bola. Então, para definir tudo certinho, a gente vai dizer que self.nome, o valor que for adicionado em nome, vai ser o nome do aluno. É meio redundante, né? A gente falou sobre isso no curso também. O valor que for adicionado em idade vai ser a idade. E aqui, pessoal, a gente já pode aproveitar, embora a gente não tenha declarado as disciplinas, a gente já pode aproveitar para criar um dicionário vazio em que vão ser colocadas as notas, né? Isso vai ser uma propriedade inerente do objeto aluno. Então, por isso que ele vai ser declarado aqui, apesar de não ter uma disciplina declarada aqui ou algo do tipo. Então, a gente já vai declarar o dicionário, né? Self disciplinas vai ser o dicionário que vai receber os conjuntos chave-valor e a gente só coloca aqui um dicionário vazio, tá bom? Show de bola. Definida então nossa classe de parâmetros iniciais. E agora a gente vai criar os métodos que o exercício pede. Então a gente começa pelo método de adicionar nota. De novo com def, como sempre. Adicionar underline nota. Opa, coloquei nota. E o que vai ser obrigatório para esse método, né, o self sempre, para acessar, a gente vai precisar entregar o nome da disciplina e também a nota dela. Isso aqui vai entrar como chave-valor. 2 pontos. E vai funcionar da seguinte forma. O valor que for entregue aqui, né, vai ser colocado naquele dicionário nosso lá, o disciplinas. Então, disciplinas, a chave vai ser a disciplina
E a nota vai ser o valor aqui. Beleza? Bem simples. Então, a gente está basicamente criando um dicionário com os argumentos que vão ser colocados aqui nesse método. Perfeito. O próximo método que é solicitado aqui é o de calcular a média. Então, novamente, def calcular média. E, no caso do cálculo da média, a gente não precisa entregar mais nenhum argumento, mais nenhuma informação sobre o nosso objeto. A gente já entregou quais disciplinas ele está cursando na adicionar nota e também quais foram as notas dessa disciplina. Então, agora a gente só precisa utilizar o self aqui, né, para iniciar realmente, para fazer o método acontecer. Mas as informações nós já temos. Então, aqui a gente vai declarar o que a gente vai precisar usar. Para fazer essa média, a gente precisa ter a soma das notas e quantas notas são. Basicamente, fazer uma média aritmética. Então, vamos criar essas variáveis aqui. A gente vai criar a variável notas, que vai ser uma lista dos valores do dicionário das disciplinas. Então, no conjunto, vai ter um conjuntinho chave-valor. E esse dicionário notas, essa lista notas, quer dizer, vai conter todas as notas das disciplinas. Então, vamos lá. Acessar o dicionário, disciplinas.values. Então, aqui a gente está acessando os valores do nosso dicionário, tá bom? Em seguida, a gente vai criar a média, que vai ser uma soma das notas. Ele vai somar os valores ali da lista. E a gente depois vai dividir pelo tamanho, pelo length. Vai contar quantos argumentos tem, né? Quantos parâmetros tem lá dentro. Então, length das notas. E ele vai retornar para a gente a média. Então, basicamente, isso aqui já resolve o que o exercício está pedindo quanto à classe aluno. Isso aqui já seria suficiente. Mas a gente pode criar também uma string, que aqui eu vou colocar até, né, que ela seria desnecessária, mas fica mais elegante, fica mais legal se a gente criar. Que também a gente viu no curso seria aquele método da string, né, do que vai ser retornado quando a gente solicita para que seja printado a classe lá, o objeto. Então, como é que vai funcionar? A gente vai definir aqui, underline, underline, str, underline, underline, o self como sempre, apesar de não estar sendo entregue mais nada de novo, é só com as informações que a gente já tem. E de novo a gente vai colocar as mesmas variáveis notas e metas aqui, médias. Notas, vai ser, dá até para copiar nesse caso. Então, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, facilitar o trabalho. E novamente também podemos copiar esse aqui, tá média. Show? Perfeito. E aí a gente coloca o retorno, né? O que vai ser devolvido quando a gente colocar para printar. E essa string vai ser basicamente assim, o aluno, aqui a gente coloca o nome dele, então a gente pede para buscar o nome, self nome. A gente coloca aqui a idade do aluno, então self.idade. Anos, então um aluno de nome tal, com tantos anos, possui média, e aí aqui a gente pode colocar a média com tantos de casas decimais que a gente achar adequado. Então dá para pôr assim. Tá bom? E esclarecendo, por que isso aqui foi colocado, né? Se a gente já colocou no def calcular média. Vamos supor que você não quer utilizar essa função, você só declarou as notas e já quer printar. Dessa forma aqui você não vai ter problema, né? Essas variáveis já vão estar declaradas também na parte do string aqui. Se você rodar sem calcular a média, ainda vai funcionar o print, tá bom? Perfeito, falta um ponto final aqui. E é isso. Então, nossa classe tá com tudo que é necessário, podemos rodar aqui. Aparentemente está tudo certo.
Ah, não, o Python está avisando que aqui está um pouco diferente, né? Eu coloquei um acento em média e no resto eu não utilizei acento, então lembrem-se de tomar cuidado com isso. Beleza, agora vamos criar então um objeto de classe aluno para testar. Vou até colocar aqui, né? Criando um objeto de classe aluno. E vamos chamar de aluno 1, pode ser. Nosso aluno 1, nosso cobaia aqui, vai ser da classe aluno. O nome dele vai ser João. E ele vai ter 16 anos, né? Tá na escola ainda. Show de bola. Isso é suficiente, vamos declarar. Tá declarado, não deu problema. Maravilha. Agora a gente vai adicionar algumas notas. Então vou escrever como comentário aqui de novo. Adicionando algumas notas. E, bom, vamos colocar umas matérias que o pessoal do ensino médio cursa aqui. Adicionar nota, chamando o nosso método, adicionar nota que a gente criou, entregando os argumentos, disciplina e nota. Então, primeiro vai ser disciplina, matemática, e o segundo argumento vai ser a nota. João foi bem em matemática, ele ficou com 8,5 na média. Detalhe, eu errei aqui o entre aspas, só fica na disciplina. Pronto. São dois argumentos separados. Mas já vamos aproveitar e colocar algumas disciplinas para ficar mais legal. Então a gente vai chamar de novo o nosso método, adicionar nota. E agora a gente vai fazer a nota do João em História. O João é mais das exatas, então ele ficou com 6 aqui na média de História. E para fechar, vamos colocar uma última. Adicionar nota, chamando o nosso método novamente. E vai ser Geografia. Que Joãozinho foi mais ou menos aqui, tirou uma nota intermediária, ficou com um 7,5. Show de bola. Então agora a gente já declarou isso daqui também. Vou rodar. Show de bola. E ele pede para a gente calcular a média. A gente já adicionou as notas aqui das disciplinas do João. E agora a gente calcula essa média. Então vamos lá. Média, aluno. Opa, aqui não é comentário. Vamos até colocar calculando a média. Vamos chamar a função então. Média aluno 1. Isso daqui não é função, é só variável. Agora sim a gente chama aqui o método. Aluno 1 ponto calcular média. Não precisa entregar nenhum valor. E beleza, vamos rodar. Rodou, né? Não devolveu um valor. E agora sim a gente vai pedir para ele devolver todas as informações sobre esse aluno. Então vamos imprimir os dados. A primeira coisa que ele vai printar vai ser o nome. É só para garantir. Então a gente vai criar essa string que devolve o nome para a gente. O nome, então, a gente pede aqui, aluno 1.nome. A segunda coisa que ele vai devolver é a idade, também que a gente colocou lá quando foi criar nosso objeto. Aluno 1.idade. Perfeito. Opa. Show. O que mais? As disciplinas. Então, vamos printar aquela lista lá. Não, dicionário, na verdade. Disciplinas. 2 pontos. E a gente também chama aqui o dicionário que a gente criou. Aluno 1.disciplinas. Show de bola. E por fim, a gente coloca a média aqui. Printf média 2 pontos. A gente vai chamar a média aqui, média
aluno 1, que a gente calculou na célula de cima. Vou colocar aqui também o número de casas. Maravilha. E por último a gente coloca aqui o nosso print que a gente criou do aluno 1, aquela string lá. Aluno 1. Então vamos lá, rodar tudo isso aqui. E olha lá que legal. Então o nome do nosso aluno é João, a idade dele é 16 anos, ele está cursando as disciplinas, cursou as disciplinas matemática com 8,5, história com 6, geografia com 7,5. A média dele no final ficou 7,3. E a string dele ficou o aluno João, de 16 anos, possui média 7,33. Beleza, então, esse era o exercício de hoje. Ele seria basicamente uma pequena parcela, uma pequena parte de um programa aqui para gerir a nota dos alunos. Óbvio que para fazer isso rodar realisticamente ainda precisariam ser adicionados muitos outros códigos, com que ficasse mais prático e útil, mas aqui já dá para ter uma noção bem boa de como seria essa aplicação. E com tudo que foi aprendido no curso, com certeza daria para fazer um código completo ali, um sistema completo de controle das notas, beleza? Mas é isso aí. Qualquer dúvida, deixem no comentário ou entre em contato com a gente lá no PET. E é isso. Obrigado pela atenção.